Eu sou uma pessoa assim como vocês, que passou por vários desafios em várias áreas da minha vida. Então a constelação chegou para mim justamente em um momento assim, né? Onde eu estava numa crise profissional bastante grande e também uma crise pessoal. Eu vivia uma depressão profunda, síndrome do pânico, uma frustração com as minhas escolhas profissionais. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia de alimentos, então logo na metade do meu curso eu já sabia que não era o que eu queria fazer profissionalmente. E ninguém me impôs essa escolha profissional, foi uma escolha minha, né? Mas hoje eu entendo que inconscientemente eu escolhi essa profissão porque sim, eu queria agradar alguém, né? Mas não me foi cobrado em momento algum. Então, por que eu estou trazendo o meu exemplo hoje? Para mostrar para vocês, né, ilustrar de alguma forma, através de um espelho que eu possa ser para algumas pessoas, de que sim, inconscientemente, nós muitas vezes nós não sabemos, não conseguimos escolher aquilo que a nossa alma de fato deseja. Por quê? Porque nós queremos o amor de alguém, porque nós queremos cumprir com algumas expectativas, mesmo que não sejam expectativas que tenham sido impostas. Então é algo que nós sentimos e com isso nós acabamos nos desconectando da nossa essência, né? Então eu passei por toda essa frustração, em princípio profissional, e crise emocional também, e com isso eu comecei a fazer esses movimentos, né, de mudar profissionalmente, porém eu comecei pelo autoconhecimento. Foi quando eu busquei a astrologia, a biopsicologia, a psicologia transpessoal e, por último, a constelação familiar, né? No meio do curso, eu tive um outro golpe da vida. Quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, eu perdi o meu pai. E logo após a perda dele, eu estava na metade do curso, mais ou menos, de constelação familiar. Nós sofremos um golpe, né, financeiro por parte de uma pessoa da nossa família. Então, foi outra situação bastante desafiadora. E se hoje vocês me perguntarem se eu sinto raiva, né, das pessoas envolvidas, eu digo para vocês que não. Por que eu estou trazendo essa situação também? Porque muitas vezes a gente, quando conhece a constelação familiar, entende, por exemplo, assim, eu preciso aprender a perdoar as pessoas. Eu preciso conviver com pessoas da minha família. Eu preciso concordar com o que aconteceu. E eu falo para vocês que não é nada disso, tá? Então, voltando para o meu exemplo, né? Quando nós tivemos questões difíceis com pessoas da própria família, em torno de situações financeiras, naquele momento é óbvio, né? O mundo desabou depois de tudo que já havia acontecido. E eu estava fazendo um curso de constelação familiar, né? No meio desse processo. Então, a constelação familiar não fala que nós temos que perdoar pessoas, conviver com pessoas que nos causaram danos, tá? Então, assim, o que acontece é que quando nós não aceitamos uma situação que está acontecendo, desafiadora, e nós queremos que aquela situação, alguém resolva no nosso lugar, aquela situação desapareça, as coisas sejam diferentes do que elas estão sendo, nada muda, as coisas até pioram, elas tendem a piorar. Ou nós passamos por aquela situação e atraímos uma nova situação que nos leva para esse mesmo lugar, ou seja, o padrão segue sendo o mesmo, né? Então, voltando lá. Hoje, quando eu olho lá para trás, para tudo que aconteceu na minha vida, né? Nesse período aí de 8 anos, mais ou menos, eu sinto raiva do que aconteceu? Não sinto. A constelação me ensinou que eu preciso conviver com essas pessoas, perdoá-las e concordar com o que elas fizeram? De forma alguma. Eu não convivo, eu não concordo e nem pretendo conviver e concordar, tá? Mas eu aceito o que aconteceu. Por quê? Porque naquele momento eu aproveitei
essa, entre aspas, oportunidade para aprender o que eu precisava aprender ali, para me fortalecer e assumir a minha vida. Então, ali naquele momento, de alguma forma, eu assumi o controle da minha vida. Eu poderia ter ficado paralisada lá naquele momento ou naqueles momentos como uma vítima, sem forças, passar o resto da minha vida culpando pessoas e situações pelo fato de eu posteriormente ter sido, né, uma hipótese aqui, que não aconteceu, mas ter sido uma pessoa fracassada ou doente, uma pessoa desgostosa da vida, raivosa. Poderia. Muitas pessoas passam por desafios e se comportam dessa forma, como vítimas. E essa é outra, entre aspas, briga, né, que nós temos com vocês, né? Porque quando a gente fala sobre vítimas, nós não estamos falando sobre vítima, a pessoa que sofreu uma violência, a pessoa que, enfim, teve uma situação extremamente difícil, mas sobre uma postura diante da vida de vítimas, ou seja, aquela situação, aquele momento, aquelas pessoas são as culpadas pelo fato de eu não conseguir prosseguir. Então, no que a constelação familiar nos auxilia? A nós podermos fazer as pazes com o passado, com os desafios que nós vivemos, nós podermos ressignificar o nosso olhar para situações que nós atraímos, que foram difíceis, sim, porém, podermos seguir a nossa vida, seguir em frente, entender que a constelação familiar não fala que nós temos que conviver nem concordar com ninguém, em especial, né, quando se fala sobre família, porque o que a gente espera? Né? Que a gente seja, por exemplo, próximos dos nossos irmãos, dos nossos pais. E, gente, nem sempre é possível. Existem pessoas que vão passar pela vida inteira sem conseguirem ter uma relação próxima com a sua mãe, com o seu pai. E está tudo bem, porque essas questões, elas começam antes de nós nascermos. São situações que no nosso sistema familiar vem vindo, né? Então, eu preciso conviver com a minha mãe, me forçar a conviver com a minha mãe, concordar com a forma como ela vive? Não, mas eu preciso aceitá-la no meu coração. E aí entra a questão do perdão, né? Que a gente fala, constelar não significa ter que perdoar o passado e as pessoas envolvidas, mas aceitar. Então, aceitação é diferente de perdão, né? Porque no perdão é como se eu estivesse dizendo assim: eu, como um ser superior, bom, te perdoo como um ser mau, inferior, que me causou danos. E isso gera um desequilíbrio, né? Porque, em primeiro lugar, aquela pessoa, se nós formos conversar com ela, ela tem a versão dela, ela tem a verdade dela, nós temos a nossa. Naquele lugar, tenham certeza absoluta que ela não se considera má, nem inferior. Agora, sobre os danos que uma pessoa nos causou ou nos causa, nós não temos nenhum controle sobre os resultados e as consequências da escolha dela. Então, aqui nós olhamos para isso e nós soltamos, porque as consequências das escolhas de uma pessoa que nos causa um dano, por exemplo, são consequências na vida dela, porque fazem parte do aprendizado dela. Ela vai aprender com isso? Não sei. Ela vai melhorar depois que nós constelamos? Talvez sim, talvez não. Mas não é esse o foco do trabalho. Então, qual é o foco? É nós podermos assumir a nossa responsabilidade diante daquela escolha que nós fizemos. É uma escolha inconsciente? Sim, provavelmente, e na maioria das vezes, se trata de uma escolha inconsciente, mas nós escolhemos viver aquela questão para podermos encontrar uma solução melhor do que
os nossos ancestrais puderam encontrar.